Oi, gente! Hoje eu vim falar aqui um pouco sobre o acompanhamento individual. Para quem já navegou pelo site do Travessias, deve ter percebido que existe a opção fazer somente o curso ou o curso com acompanhamento. Eu vou te explicar um pouquinho mais o que é esse acompanhamento. No curso do Travessias, nós temos 12 aulas e para cada aula existe um encontro em grupo. Nesses encontros, cada um vai trazer os afetos que teve durante a aula, quer dizer, como se sentiu afetado, o que mexeu, o que não mexeu. Vai contar um pouco como é que foi a escrita daquele texto proposto e, se quiser, vai ler o texto que escreveu. Esses encontros são muito potentes. Todos os alunos costumam dizer, né, do quanto foi importante se sentir escutado e de escutar outros textos. Esse é um momento de partilha bem importante para todo mundo que passou pelo Travessias. Por outro lado, como não existe um tempo possível para a gente olhar individualmente para cada texto, muitos alunos sentem a necessidade desse olhar mais individualizado. Por isso que nós temos os acompanhamentos. Então, nos acompanhamentos individuais, além do encontro em grupo, nós vamos nos encontrar, eu e você, para ler online, tá? Para ler o seu texto. Então, eu vou ler e nós vamos conversar sobre a produção e o texto. O que não é? Não é uma revisão ortográfica, eu não faço revisão ortográfica do seu texto. Não é a professora, ainda que eu seja professora, mas não é a professora que chega com a caneta vermelha dizendo tá errado, reescreve. Como que é? A gente se encontra e começa falando sobre como foi a produção desse texto. Como que foi escrever? Foi fácil? Foi difícil? Aonde que estava a dificuldade? Aonde que estava a facilidade? Depois a gente lê seu texto junto. Às vezes você é que lê para mim, às vezes sou eu que leio para você. Vai depender muito do dia, de como isso flui. Como foi escrever? Você ficou tensa, não ficou tensa? Você se sentiu segura escrevendo? Não, é assim, eu não fico muito tensa. A partir dessa leitura, nós vamos conversar o que tem ali no texto que está te incomodando. O que tem ali naquele texto que está te deixando alegre? Por que isso te incomoda? Onde que está o incômodo? Por que isso não está te deixando satisfeito? Você ia falar de outros incômodos, além desse. Eu sei que você estava começando a falar, foi por isso que eu falei, não, vamos olhar então para o texto. Quais são os outros incômodos que você ia falar alguma coisa? Ah, não, eu sinto que no texto você ia falar alguma coisa que você acha que faltou. Era isso? Ou o que tem ali que você olha e fala, nossa, aqui eu acho que eu deslizei, deu super certo, adorei. A partir dessa conversa, algumas vezes eu vou fazer provocações para uma reescrita. Nem todas as vezes existem propostas para reescritas, mas algumas vezes, a partir do que vocês me trazem, eu falo, olha, e se você reescrever por aqui? E se você reescrever por lá? Às vezes essa reescrita está relacionada àquilo que te incomodou, às vezes está relacionada àquilo que te alegrou. Vai depender muito do modo como você está se colocando com relação a esse texto. É assim, ó, já que você sentiu isso, de ampliar, tá? Vou trazer aquilo que você mesma me trouxe. Dá para voltar e colocar mais coisas. Você me disse isso, anotei a frase aqui. Então, a partir disso, aonde, né, que caberia? Você também falou, deixe cada um pouco mais. Não, mas eu já até acho que tem que ser uma coisa assim, parar, pensar um pouco, né, deixar os ventos virem, ver aonde que entra, o que entra. E esse final, assim, já tem alguma coisa se formando, assim, né? Então, a gente já falou umas coisas interessantes. Eu acho que
né? Será que a forma é sempre ruim? Ou quais formas são ruins, né? Para pizza não precisa, a pizza não precisa de forma, mas o bolo precisa. Então, massas diferentes pedem formas diferentes, né? Então, me vem qual é a forma que a sua poesia está pedindo. Mesmo a reescrita não é obrigatória, aliás, não tem nada obrigatório no Travessias, não tem certo e errado no Travessias, não existe escrever certo e escrever errado, no curso como um todo e muito menos no acompanhamento. O acompanhamento é justamente isso, eu estar perto de você nessa produção. Eu gosto de dizer que eu sou uma doula do texto. Então, que eu tô ali, o papel da doula, quando a mulher está parindo, ela não vai fazer o parto. Ela vai apoiar, ela vai dar suporte, ela vai segurar na mão da parturiente para que ela possa parir. Então, eu tô ali segurando a sua mão, te ajudando a parir aquele texto. Os encontros são quinzenais, sempre após a aula, após o encontro em grupo, a gente conversa. Porque às vezes depois do encontro em grupo, vocês olham e falam, nossa, tem mais coisa que eu queria trabalhar, eu percebi certas coisas que eu não tinha percebido. Então, entre o encontro, entre uma aula e outra, né, entre um encontro e outro, a gente conversa sobre o texto. É isso, se vocês tiverem dúvidas, quiserem me chamar para conversar, pode me chamar no inbox, pode me chamar pelo WhatsApp, que eu estou disponível para a gente conversar. Fiquem bem, um beijo.